Você já teve a sensação de que é muito capaz, muito competente, mas se sente travada? De que por mais que você se esforce, os resultados não mudam, as histórias também se repetem. E aí você pensa que pode ser uma questão de talento, que tem que estudar ainda mais. Só que na verdade não se trata de talento, de conhecimento, nem mesmo de disciplina ou oportunidade. A verdade é que enquanto a sua mentalidade não muda, a sua vida não muda. E eu quero conversar hoje com uma especialista em reprogramação mental feminina, que fala muito sobre prosperidade, sobre mindset próspero, sobre, que é a mesma coisa na verdade, também fala muito sobre comportamento feminino e tudo aquilo que de fato a gente precisa para mudar a mentalidade e com isso os resultados. Você fala mais para as mulheres, mas aqui se tiver algum homem que fica aí porque vai fazer sentido também. Sejam muito bem-vindos Seja muito bem-vindo. Eu estou com a Karina Ramos, quem eu admiro demais e fico muito feliz em estar aqui com você, até para poder ter uma aproximação maior com o teu trabalho, que eu já acompanho, né? Obrigada, Edmilson. E eu sou o homem que acompanha e eu sei que ela fala para as mulheres, tem que escolher, eu sou especialista em comunicação, a gente tem que escolher um público, mas eu tô lá infiltrado e aprendo demais, aproveito demais. Karina, uma das coisas que você faz muito bem nas redes sociais é abrir caixinha de pergunta, né? Eu sei que as perguntas são diversas e elas enriquecem o conteúdo, porque elas te dão a oportunidade de falar sobre o que elas precisam ouvir. Mas hoje a nossa proposta aqui é trazer essa perspectiva das caixinhas de pergunta, algumas eu até selecionei aqui que vieram das caixinhas de pergunta, e bater um papo sobre a Karina, para a gente ter um espaço para falar um pouquinho mais, com mais contexto, com mais profundidade. E também responder essa mulherada aí que não é pouca. Literalmente imprimimos as perguntas, né, Edmilson? Exatamente, selecionamos algumas das aqui. Das caixinhas, mostra ali para a tua câmera, por favor. Olha aqui, ó, olha aqui. Tem mais uma papelada aqui. Tem mais uma papelada ali. Que vieram pelo Instagram. Karina, mas antes de entrar nessas perguntas, a gente precisa contextualizar, porque eu sempre acredito que chega gente nova aqui. Alguém recebeu um link de uma seguidora tua. Com certeza. Né? E diz, assiste que vale a pena. Exato. De onde vem essa Karina Ramos que eu estou vendo aqui, que faz o que faz, que traz os conteúdos relevantes que traz? Como você construiu essa história, essa mulher, para fazer essa entrega que você faz hoje? Então sejam todos, né, e todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui falando sobre o meu tema preferido da vida. Eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, principalmente feminino, né? Eu nichei muito, mas como você bem falou, né, Edmilson? Homens que estão aqui, por favor, fiquem, porque mentalidade é algo que não tem gênero, né? Todos nós temos e todos nós somos travados, sabotados ou inclusive empurrados por ela. Então é um assunto de muita valia aí para todo mundo. Essa Karina Ramos é uma Karina Ramos treinada, mentalmente, emocionalmente, uma Karina Ramos que foi literalmente modificada, desconstruída e olhou muito para si para hoje conseguir ser essa sua melhor versão. E, obviamente, né, Edmilson, aqui a gente fala com mulheres e vamos responder aí várias perguntas. O que eu mais vejo dentro do clube, inclusive, porque se você não me conhece, eu tenho uma comunidade que se chama Clube do Mindset Próspero. E lá eu treino a mentalidade de mulheres, então elas ficam minimamente por 1 ano comigo, com encontros ao vivo mesmo, tendo essa troca, porque mentalidade a gente não muda numa palmada só. Muitas vezes, eu tenho certeza que você já participou também, muitas vezes a gente vai lá, faz um curso motivacional, sai de lá sentindo uma leoa, né? Forte, poderosa, vai pra casa, vou mudar tudo, minha vida vai ser outra, agora vai. E aí chega a tal da segunda-feira. Passa 1, 2 dias, a tua mente ela volta a funcionar no padrão que ela sempre foi, né? Então a tua programação não foi alterada. Porque para alterar uma programação mental, a gente precisa de repetição. E repetição exige tempo. Então, se eu vendesse, por exemplo, algo nas minhas redes sociais que fosse unicamente 1, 2 dias ou só conteúdo gravado, também não daria resultado. Então, lá dentro do clube tem muitas mulheres que sentem a mesma necessidade de passar pelo que eu passei. Então, a minha história ela é muito gostosa também. Eu gosto muito, né, de escutar ela, mas é aquela coisa assim onde hoje eu me enxergo como se eu não tivesse olhado para minha configuração mental, eu seria muito menos. E aí eu tô falando de ser mesmo, né? Porque o ter, ele é consequência. Então, tudo que a gente faz de bom, casa, carro, viagem, família, dinheiro na conta, é uma delícia. Mas é a advinda de quem tu é. E a verdade é que se eu não tivesse mudado toda a minha configuração mental, eu não conseguiria nem metade dos meus resultados, né? Eu trabalhava num emprego de carteira assinada, era um salário mínimo. Para conseguir fazer faculdade, também tive que batalhar por bolsa. Andava de ônibus para cima e para baixo, eram 4 ônibus por dia. A realidade, quando tu tá inserida nesse ambiente, ela é diferente, tu não tem tanta visão, tu não tem tanto alcance. Então, as pessoas que estão ao teu redor fazem um ambiente que também te puxam muitas vezes para baixo. Por mais que te amem, às vezes te sabotam. Te amem, mas é aquela coisa, eu quero que você seja parecido comigo. Exato.
Então eu prefiro que você se pareça comigo do que você prosperar, por exemplo, né? Ou do que você ter muito sucesso. Por amor mesmo. As pessoas que nos amam, elas muitas vezes não nos apoiam nos nossos maiores sonhos e projetos porque elas têm medo de vocês irem para longe. E aí tem inclusive uma tática muito boa que eu ensino para as minhas alunas, né? Que você pode comprovar para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu marido mesmo, que por mais que você voe muito alto, você ainda assim vai continuar sendo deles. Não é unicamente o dinheiro que separa as pessoas, né, ou aproxima elas. Então, tem maneira de se manter unido e mesmo assim mudar o teu patamar de consciência financeira também. Eu entendi, mas eu sinto falta de ter mais clareza lá do começo, porque geralmente, quando a gente é conduzido para um chamado, como você faz hoje, teve uma dor. Uma dor sua, algo que aconteceu, que fez você olhar para a tua mentalidade e pensar, como é que eu faço para mudar isso aqui? Aliás, provavelmente, esse foi o sintoma, né? Você começou a trabalhar com mentalidade e descobriu que esse era o caminho. Exatamente. Mas lá atrás, o que foi que causou isso aí? A minha vontade, o meu inconformismo, porque sem inconformismo também tu não tem movimento, ele veio simplesmente da falta do dinheiro. Era isso, o tempo todo. Essa questão de não poder fazer pequenas coisas. Então eu sentia muito essa necessidade cara, como é que eu vou poder tomar uma sopa no meio da minha faculdade e não ficar com a barriga e o estômago aqui com fome só porque eu tenho que sempre esperar chegar em casa? Então tudo que era muito contado, sabe? Eu saía às 6h40 da manhã de casa e chegava às 11h15 da noite de ônibus, né? Passa numa estação, troca de ônibus, volta. Então saía com 2 mochilas, uma do material da universidade, outra das roupas que eu ia me trocar, que eu precisava tomar um banho, ou que eu ia fazer exercício físico ainda, ou dar monitoria no meio para fazer um extra. Então essa rotina mega corrida e a falta do dinheiro, ela me deixava inconformada. Como que eu batalho tanto e não me sobra R$1 para uma canja na universidade? O que você fazia? Eu fazia administração. Certo. E eu trabalhava na universidade também. Então trabalhei muito tempo na Unisul. Então lá eu já fui secretária da coordenação de odontologia, nada a ver com o meu ramo hoje, mas até entendo algumas coisinhas por causa disso. E depois também fui secretária de um programa de pós-graduação em ciências da linguagem. Então toda essa parte de mestrado, doutorado, pós-doc também, eu secretariava essa galera aí. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente entende a própria história, a gente tem mais clareza do porquê que a gente faz o que faz. E aí potencializa a nossa vontade de entregar e a nossa busca por mais conhecimento para entregar cada vez melhor. Você acabou de mencionar uma das grandes questões que chegam aqui das suas seguidoras, que é o seguinte: eu trabalho muito, trabalho duro e o meu resultado não muda. E sabe quando tu sabe que tu é boa? Tem mulher que sabe que ela é boa, sabe? Eu sou competente, eu sou capaz, eu tinha essa certeza dentro de mim. Então por que o meu resultado era tão baixo? Por que eu tinha que passar trabalho para comprar um laca? Sabe, eram coisas que não entravam na minha cabeça. Eu comecei a me indignar com aquilo. Eu era a mais esforçada da sala. Eu ganhei laurea acadêmica, porque a laurea acadêmica tu só consegue no final de um curso de graduação, depois de 4 anos e meio, se a tua média geral é acima de 9. Então, minha média geral da faculdade inteira foi acima de 9. Eu era uma baita CDF e nada disso me adiantava. Entende? Não podia comer um laca em paz. Não! Eu não tinha liberdade de talvez fazer, vou no ônibus mais tarde, vou pegar mais um, que ia fazer falta aquele dinheiro. Então isso me doía muito. E essa certeza de eu sei que posso mais, mas tem algo que não me deixa ir, foi o que me deu essa vontade de, então vou estudar essa bagaça. Aproveitando isso, deixa eu te perguntar uma coisa, que também com base no que as meninas mandaram pra gente aqui. Qual é a relação real que existe entre esforço demais e falta de consciência? Na verdade, a nossa sociedade, ela nos prega que se você não for muito esforçada e não trabalhar muito, você não merece a prosperidade. Então, provavelmente você é filho de um pai, de uma mãe, que você viu se esforçarem muito para ter o que colocar de comer dentro de casa. Então, quando, por exemplo, a gente dá uma possibilidade para a mulher de que, olha, você não precisa se matar de trabalhar para ganhar dinheiro, é uma coisa que nem entra. Na cabeça de muitas pessoas não entram isso. Ou seja, ou eu me esforço muito, ou eu não mereço prosperar. E se você não tem nível de consciência, que é o que a gente está falando, que é elevar mesmo o que você sabe sobre você, o que tem dentro do seu subconsciente, quais são as tuas crenças, quais são as amarras, você sempre acha que você tem que fazer mais. Só que hoje, nesse momento, tem gente fazendo muito menos do que eu, do que você, do que quem está assistindo a gente e ganhando muito mais. Mas também tem uma questão que é qual é a nossa real interpretação sobre o que é esforço. Exato. Né? Porque uma coisa é esforço, outra coisa é a dedicação, a estratégia.
Quando a gente fala em se esforçar demais, me parece que é aquela percepção de que eu faço muito, mas eu não tenho um sentido de crescimento, uma estratégia, não tenho clareza do que eu estou fazendo. Então, mais horas trabalhadas, o que não significa ter melhores resultados. Isso. Essa é a distinção do que é esforço Isso. e do que é dedicação, comprometimento. Exatamente. Até porque quando tu se apaixona pelo teu propósito, que é o meu caso hoje, é o teu também, tu sabe que você trabalha muito, certo? Sim. São escolhas. Eu Mas trabalho não é pesado. muito. Não é pesado, é gostoso, porque tu sabe que tem a ver com o teu propósito, né? Com o que tu quer causar no mundo, a transformação que tu gera. Então é até gostoso mesmo. Você acorda na segunda-feira feliz. Inclusive, é um outro ponto bacana da minha história que eu odiava segundas-feiras. Eu detestava as segundas-feiras. Chegava domingo à noite, já começava a ficar mal. Então a minha emoção ia lá embaixo, caía a minha frequência, porque, pô, vai começar tudo de novo, que saco. E eu fiquei pensando, meu Deus, se toda semana eu tivesse esse sentimento, o que vai ser a minha vida? É verdade. Quantas segundas-feiras tem no ano, tem numa vida de uma pessoa, entende? Exato. E é um dia, né? Não pode ser um dia desperdiçado. Exato. E aí, mesmo sem mudar, eu comecei a fazer algo interessante, que era segundas-feiras diferentes. Eu comecei a passar programas que eu faria no sábado pra segunda. Exemplo, sábado era dia de ver um filme, comer brigadeiro, eu passava pra segunda-feira. Eu faço isso também. Sabe o que eu faço? Porque é o seguinte, eu amo o que eu faço, mas não significa que eu amo tudo que eu faço, né? Não tem coisas como. na rotina que são chatinhas de Obviamente. fazer. Eu nunca faço uma segunda-feira parte chata. Ah, dia de revisar contas, pagar boleto, deixa para outro dia da semana, porque a segunda tem que começar bem. Isso. A segunda marca é o meu começo de semana, tem que ser É o meu acelerado. início. Eu faço as coisas que eu mais gosto, preparar treinamentos, preparar palestra. Vamos lá, deixa eu passar para mais umas anotações que eu fiz aqui. Eu fiz um apanhado de muitas perguntas, algumas Pode fazer, eu se gosto muito repetem de um pouquinho. responder. Já que estamos falando em esforço, vamos mudar agora para o ser forte, porque o mundo exige muito das mulheres. Eu percebo isso, falo muito isso com as minhas alunas especialmente, eu falo assim, ó, parece que o mundo é mais pesado para vocês, porque tem que fazer tudo que um homem faz e ainda maquiada de salto e tá bem. E dando mamar pros filhos. É uma loucura. E a autoexigência feminina acaba sendo maior também. Só que tudo isso acaba gerando alguma confusão mental. As pessoas confundem ser poderosa, ser competente com ser forte demais o tempo todo. Quando é que ser forte vira algo fora do que deveria ser, excessivo e que pode prejudicar o desempenho? Eu já passei por isso também, né? Eu acho que toda mulher que vive em evolução, ela vai chegar em algum momento nessa pergunta, que é, eu quero mesmo carregar todos esses fardos e pesos sozinha? E muitas vezes esses pesos são pesos que a gente mesmo vai pegando, né? Porque é muito fácil a gente falar, não, que a sociedade nos coloca, porque hoje temos homens frágeis. É fácil falar sobre isso, mas qual é a... verdade também, né? É verdade, não deixa de ser, mas qual a tua responsabilidade? Exato. E nós estamos programadas hoje para sermos as melhores em tudo. Então você tem que estar linda, o teu corpo tem que estar perfeito, sem celulite, maquiada, cabelo bom, unha feita. Seu filho tem que ter tempo de qualidade com você não pode dar tela para ele. Você tem que se alimentar bem, fazer yoga, ir para terapia. Você tem que ser uma mulher presente em casa, transar com o seu marido, também estar emocionalmente presente para tua família no geral, ser espiritualizada, ir na missa, manter uma convivência com Jesus, plantar isso dentro dos seus também, ter uma profissão, ser líder na sua profissão, encarar comunidade, ou seja, nunca para. Você tem que ter resultados, você tem que ter o seu próprio dinheiro para não depender do marido financeiramente, senão você vai ser o que? Uma aproveitadora. Ou seja, é pesado sim. Este modelo feminino, eu digo que a gente foi pegando muitas coisas, mas não largamos outras. Então não é que você trocou da cestinha, sabe? Ah, eu tinha 3 laranjas aqui, mas eu vou trocar laranja por pera. Você só acrescentou a pera. Então pega mais 2 peras, mais um mamão. A tua cesta, ela tá cheia e ela, claro, ficou mais pesada. E aí, ou você tem um parceiro que entende isso e quer pegar esse peso junto com você, e esse peso vira não só da mulher, mas da família, ou você está ferrada. Você falou em parceiro, então eu quero falar sobre relacionamento. Mas antes, só um spoiler, mas antes eu quero trazer uma perspectiva aqui que não é meu lugar de fala, mas eu quero entender. Me parece que essa cobrança feminina, ela também é potencializada na relação de mulheres com mulheres. Muito mais. As mulheres promovem muito isso umas com as outras. Muito mais. E assim, eu até digo que eu mesma já promovi isso. E eu peço desculpa se você já me acompanha há um tempo e eu já promovi essa coisa de mulher workaholic, mulher maravilha e que você dá conta de tudo sozinha, porque você vai adoecer. Eu já adoeci. É verdade, vai te dar crise de pânico, crise de ansiedade, o teu corpo vai falar. E nós mulheres, nós somos mais sensíveis, né? Então essa sensibilidade, ela passa pro nosso corpo. Geralmente tem um sinalzinho ali de uma doença, de uma alergia, alguma coisa, uma insônia. Você sabe que não está bem. E aí é engraçado que, cara, como que a gente pode fazer como mulher para não sofrer isso, né? Primeiro, é exatamente apoiando a escolha de outras mulheres.
E hoje a gente tem uma briga, até dentro da internet, que é assim, se uma mulher resolve ser do lar, trabalhar dentro de casa, cuidar dos filhos, fazer comida, manter a casa organizada, gerida, ela é criticada. Se uma mulher resolve não ter filhos e para o seu viés profissional, liderar, fazer dinheiro, ela vai ser criticada. Ou seja, eu ainda não encontrei um perfil de mulher que não seja criticada pelos outros. E a gente vive num país que tem ainda uma questão que qualquer coisa que a mulher faça ainda acrescenta um viés político, que a gente não vai entrar nisso, mas assim, ainda vira política, né? Exatamente. Relacionamento. Eu acompanho a tua vida, né? Como Acompanho a minha um amigo de média distância, que não é tão próximo ainda. Um amigo online, a gente consegue manter relações online hoje em dia, gente. Exato. E também como seguidor, né? Isso sim, mais ligado, mais fiel. E eu vejo que você está num relacionamento há quanto tempo? 1 ano. O que mudou na tua vida? Muita coisa. O que mudou antes para que esse relacionamento chegasse? Sabe que eu acho que os relacionamentos amorosos são o lugar onde um ser humano mais evolui? Literalmente. Pausa, antes da tua resposta. Tem uma frase que diz o seguinte: a vida, ela é uma graduação. Aliás, a vida é uma faculdade e os nossos relacionamentos são as nossas graduações. Isso mesmo, perfeito. E às vezes a gente não percebe isso, acha que com os filhos a gente vai evoluir mais ou com os nossos pais, mas a verdade é que o relacionamento amoroso ele é tão desafiador porque você não é obrigado a estar ali. E hoje, no momento atual, isso está muito claro, que ninguém mais é obrigado a ficar no relacionamento. E por isso os relacionamentos estão tão instáveis. Tem tanta gente que se separa, eu sou um exemplo disso, separa ou já troca, ou próximo, a gente está tão acostumado a trocar que a gente não quer mais passar por aqueles desconfortos. Obviamente, para você conviver 24 horas por dia, pegar a sua família, misturar com a dele, com uma pessoa que é completamente diferente de você, em um mundo atual que a mulher tem muito mais voz, é muito mais difícil. E aí hoje, eu olhando para minha história, eu entendo. Todos os meus relacionamentos, eles fazem jus à mulher que eu era. E vieram exatamente no momento que eu precisava para aprender algo que eu precisava. E foram muito úteis para a minha evolução mesmo. Então, inclusive, eu não acredito nessa do deu certo ou não deu certo. Tudo dá certo. Sim. Depende do teu panorama, depende da tua visão sobre aquilo. Mas hoje esse relacionamento ele é muito diferente. E eu, inclusive, sei que esse tipo de relacionamento chegou porque eu entendi que eu gostaria de ser cuidada. E isso é uma coisa que eu preciso trazer cada vez mais, porque é tão bom ser cuidada, gente. Mas para ser cuidada, você não pode ser a mulher autossuficiente. Não tem como ser as duas coisas juntos. Entende? Então, ou você é a mulher superpoderosa que não precisa de ninguém, ou você vai precisar de alguém. E nós, mulheres, estamos acostumadas a, se eu precisar de alguém, estou sendo frágil. Mas qual problema tem em ser frágil? Se é na fragilidade que a mulher aflora. O nosso melhor feminino está ao lado de alguém que consegue te passar segurança, onde você se sente protegida. Onde você descansa. Isso. E outra, se você não puder descansar em casa, onde que você vai descansar? Principalmente assim, daí bota aí perfis de mulheres que trabalham, que têm equipe, né, que lideram toda uma galera, que tem filhos, que também é o meu caso. Cara, se você não puder descansar nos ombros da pessoa que está amando, onde você vai descansar? E é preciso aprender a criar esse espaço, né? Para que o homem possa ocupar também. Isso. E hoje, inclusive, eu vejo isso. Nós, mulheres, estragamos essa parte. Nós mesmas, às vezes, a gente consegue deixar os homens tímidos nessa parte masculina. Porque nós somos tanto que isso afeta até eles. Então, é aquela coisa, deixa que eu faço. Já tá feito. Eu que fiz. Meu Deus, quantas vezes já fiz isso? Sabe? Parece que a gente quer esfregar na cara da pessoa que a gente sabe fazer e já pensou muito antes, entende? Exato. Eu conto uma história que quando eu estava solteiro, eu também estou num relacionamento, graças a Deus, é o caso esse ano, né? Estou num relacionamento que tem esse equilíbrio. Vocês são uns lindos, eu adoro a Dani. A Dani é o tipo de mulher que trabalha pra caramba, é uma super empresária, a empresa dela cresce. Chega à noite, tudo que ela quer, e ela sempre fala isso, ele tá aqui, a gente vê uma série, ele tá no peito e assim, ó, relaxar. E essa construção é muito bacana, porque não é mágica, não nasce pronto. Não. O relacionamento tem que ser nutrido. Não. Então hoje você falou uma coisa muito importante, que é as pessoas elas trocam muito fácil. Isso. Então, ok, nós temos a liberdade de escolher se a gente quer ficar ou não, mas a gente tem o dever de tentar fazer dar certo. Isso, e o teu 100%. Todo mundo tem que sair de um relacionamento com isso. Eu dei meu 100%, meu 200%. Se você deu, aí sim, você vai estar sempre em paz com a tua escolha depois. Posso fazer contar uma breve história para ilustrar o que eu vejo das mulheres hoje? Claro. Quando eu estava na solteirice, eu lembro que uma vez, numa imersão, num curso, a gente foi jantar e eu servi o copo da moça que estava na minha frente, que não tinha sentado ali por acaso.
E ela sabe o que ela disse? Eu sei me servir. Porra, pior que... Aí, eu ali pra entendo, mim, mas olha ali só, pra né? mim, eu falei assim, querida, amada, Olha eu só, sei que amor. você sabe, quando eu te sirvo, eu só quero ser gentil, cavalheiro, não estou dizendo que você é incapaz de se servir. Se o homem abre a porta pra você, ele não está dizendo que você não sabe abrir uma porta, ele só está sendo gentil. Olha, que bom que você está nesse curso, que você vai precisar muito dele. E também já tô puto contigo também já não quero mais falar contigo nada. Exatamente. O Felipe, que é o meu parceiro aí, né, atual, que eu encontrei há pouco tempo, ele me ensina muito sobre isso, sabe? E como a gente precisa da paciência de vocês, homens, também, pra nos reeducar com isso, de verdade. E só com, cara, mulheres bem fortes, assim, vão me entender. Quando você é uma mulher forte, que de fato, assim, cara, pode vir um problema, dois, vai bater no peito, fazer gol, ainda de salto, não sei, tu tem a malemolência do negócio, tens o gingado, tu consegue resolver as coisas. Você só consegue confiar num homem que você sente que ele é mais forte do que você, em alguma coisa. Que seja na postura, que seja em algum... Não precisa ser só, porque faz mais dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro, gente. Na verdade, é pouquíssimo sobre dinheiro. É sobre cuidado, é sobre prever um perigo, é sobre estar ao teu lado. E assim, ó, eu sempre digo, cara, eu aprendi a desligar o disjuntor. Com um homem que te traz isso, tu vai desligar o disjuntor. É uma coisa assim, parece que fica meio molinha. Tá meio tancinha assim, sabe? Ai, que leveza, olha aqui. Tu esquece. Ai, o horário, a vaga de estacionamento, já pagou, não foi pago. Tu sai disso. E o peso da mulher é um peso muito emocional. Não é o físico, né? Tudo bem, o físico a gente tem saúde e vitalidade. E o Felipe, ele sempre fala isso. Ele assim, amor, eu tô vendo. Deixa comigo. Deixa que eu resolvo. E eu digo, nossa, eu acabei de descobrir a minha frase preferida dos meus 30 anos. Deixa que eu resolvo. Ai, que delícia. Qualquer coisa pode ser. Ai, a comida, deixa que eu resolvo. Resolve, querido. Ai, a parede, resolve. É isso. E o curioso é que assumir essa fragilidade, esse momento de descanso, não te fragiliza. Não, pelo contrário, e na te verdade o homem potencializa. gosta mais de você também. Né? Porque vocês homens, daí tu pode responder pra mim, Edmilson, peraí que eu já vou fazer o bate-bola aqui. Não é gostoso quando você vê que uma mulher confia em você pra ser cuidada? Isso potencializa o homem, também potencializa a mulher. Traz um equilíbrio para a relação, né? Quando a gente entende qual é o papel de cada um na relação, a gente encontra a leveza que é esse equilíbrio. Nossa, eu me fortaleço demais, porque eventualmente eu saio na rua, trabalho o dia inteiro e a cabeça tá a mil. Quando eu chego em casa, tem aquele cuidado, aquele carinho, sabe? Eu fico pronto para começar o dia seguinte tudo de novo, tá tudo certo. Isso é mágico, né? É uma delícia, é uma delícia. A gente tem como se complementar, né? Deve, né? Isso. Deixa eu puxar aqui a primeira caixinha de perguntas. Ainda sobre relacionamento, vamos para a primeira pergunta de caixinha aqui. Achei ser bem interessante. Como mudar a visão ruim das pessoas sobre mim depois que eu traí meu marido e me divorciei? Não vou dar o nome. É bom não dar o nome, né? É que a gente não conseguiu tirar, né? Fica aqui entre nós, então, o nome. Cara, que interessante, né? Olha como essa mulher carrega uma dor, né? E eu consigo entender essa dor dela. Porque, primeiro, que é um assunto muito tabu na sociedade. Eu sempre digo que tudo aquilo que é muito difícil de ser falado, aí mesmo que a gente tem que falar. Aí que a gente tem que trazer luz, né? Quando tá escuro, a gente clareia. E a luz é essa consciência, né? E a forma como ela mesma fala é uma forma pesada. Então, como que os outros vão falar disso de forma leve ou vão entender isso se ela mesma não se compreende? E aí fica a pergunta para ela, né? Será que ela já se perdoou? E geralmente não. E aí tá a necessidade de só irei me perdoar se os outros me aceitarem de novo? Mas, gente, a nossa evolução ela é tão individual, sabe? A gente tem que parar um pouquinho de ter essa preciso que as pessoas me aceitem ou me perdoem. E você? Você está em paz com as suas decisões? Você se perdoou dos seus erros? Porque sim, a traição é um erro. Sabemos disso, não é louvável. Mas e aí? O que te levou a fazer isso? Você faria de novo agora ou aprendeu com o erro? É isso que importa. Porque essas pessoas que te julgam talvez não tenham errado nesse viés, mas em todos os outros. Será mesmo que tem alguém no mundo que possa criticar ou julgar outra pessoa? É até interessante, gente, porque você pode não errar nisso, mas vai errar em outra coisa. Tu vai ser invejosa, tu vai ser a caloteira, alguma coisa tu já foi em algum momento. Então, pegar alguém para Cristo é muito triste. Mas o interessante a pergunta dela diz que não é sobre a preocupação dos outros, é sobre ela com ela mesma. E se a gente estiver livre, em paz, tranquila e virada essa página,
aí ela vai se importar muito menos com os outros. A questão é que o perdão já é difícil, o auto-perdão é quase que divino, sobrenatural. Exatamente, Ele exatamente. É muito difícil. E as mulheres, a gente tem essa autoexigência, sabe? Não erre, não erre, não erre. Eu acho, inclusive, que na própria criação de meninas e meninos é feito um pouco isso de forma diferente. E nós entendemos sempre que a culpa é sempre nossa de tudo. Isso é um problema, porque até mesmo nos abusos, trazendo agora só um outro viés, as mulheres sempre são perguntadas, mas por que tu tava com aquela saia curta? Por que tu andasse daquele jeito? Por que tu sentou no colo de um tio teu? Então, como que nós mulheres vamos nos sentir seguras numa sociedade que sempre te ataca de qualquer jeito? E por isso que esse auto-perdão ele é tão importante. A mulher tem que ser madura e adulta para entender, cara, eu errei, mas quem nunca errou, o importante é não errar de novo no mesmo problema. Vou te perguntar, com base nessa experiência dela aqui, qual é o caminho para o auto-perdão? E aí eu vou fazer uma pequena introdução do que eu imagino que pode ser um caminho. Quando a gente tem clareza de que a gente cometeu erros numa versão diferente do que a gente tem hoje, não fica mais fácil eu entender assim, a pessoa que cometeu aquele erro não é a mesma que eu sou hoje. Isso. Inclusive, eu acho que tem uma pergunta aí, tá, que a gente entraria nisso depois, mas eu posso puxar, que ela é muito interessante, que diz assim, como não desanimar depois de tantos recomeços? A pessoa fala assim, eu sempre recomeço do zero as minhas coisas. E a verdade é que você nunca recomeça do zero. Você nunca está do zero de novo. E você nunca é a mesma pessoa. E nós temos uma dificuldade de aceitar isso que, na verdade, dificulta a nossa vida. A mulher que traiu naquele relacionamento não é a mesma mulher. Porque a partir da tua vivência, da tua experiência, tu tens erros e acertos, você se torna outra pessoa, querendo ou não. Então, você nunca volta à estaca zero. Então, você pode, inclusive, julgar o que você fez como algo de errado e mesmo assim não ficar aqui, se chicoteando. Meu Deus, como tem uma galera que faz isso. Porque eu errei. Porque eu falei. Mas daí, amor, também você tem que determinar o tempo de sofrimento. E às vezes as pessoas não sabem disso, gente, mas as nossas emoções são escolhas nossas. Nós escolhemos permanecer numa emoção. E ela escolhe permanecer numa emoção de culpa. E a culpa é uma das piores emoções que o ser humano pode sentir em relação à frequência. É uma das frequências mais baixas que tem. Nessa perspectiva de que nós mudamos de versão, tem até um pensamento que eu compartilho, que no fundo, nós não fazemos sequer transições de carreira. Nós fizemos acúmulos de carreira, de experiência, né? Isso. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela começou a carreira profissional como enfermeira, depois virou advogada porque ela teve uma questão de relacionamento abusivo e não se sentiu defendida. Depois ela foi para o mundo das terapias. E eu digo, a terapeuta que você é hoje, ela carrega a advogada que você exerce, a profissão que você exercia antes e a outra também. Então tudo isso te faz ser essa terapeuta que é hoje, é um acúmulo, né? Nós somos pedacinhos, né? Pedacinhos que foram formados. Então o teu Edmilson hoje é um Edmilson que foi construído há muito tempo atrás, né? E assim, que construção que existiria se não fossem os erros também, né? Às vezes a gente está tão disposta a não errar que tu nem vive. Parece que a gente faz um comprometimento, o pacto maior de muitas mulheres, sabe qual é? Não posso errar. Aí se coloca nesse lugar. Me fala o que tu vai fazer de novo. Me fala onde tu vai ter coragem. Me fala quando tu vai fazer uma transição de carreira, uma conversa difícil, dizer um não. Nunca. Tu vai ficar presa, porque o teu pacto maior tá em não posso errar. E não em tenho que viver e ter experiências para me tornar cada vez melhor. O erro seguro é mais confortável do que o erro não, a situação segura é mais confortável do que o erro que pode me levar para um lugar muito melhor. Exato. Mas o que acontece, né? Somos sempre consequências de como as pessoas lidaram com o nosso erro. A gente sempre tem que lembrar que você era um menininho, eu era uma menininha. Como foi quando você errou em casa? Como a tua mãe olhou para você? Como o teu pai olhou para você? Quantos dias ficaram sem falar com você? Você apanhou quanto? Te surraram? Ou seja, você foi o assunto da família? Você foi excluído quando errou? E aí abre, inclusive, viés para nós, que somos mães e pais, do como que nós reagimos ao erro do nosso filho. Porque é ali que ele está aprendendo quem ele vai ser o resto da vida. E se você, criança, entendeu que errar era algo absurdo, e mais, se retiraram o amor de ti quando você errou, meu Deus, tu vai fazer de tudo para não errar mais. Nem que seja ficar num emprego fudido que te pague R$2.000 só para ser seguro. Sabe o que eu acho interessante no teu trabalho, Karina? É que você traz esses alertas, essas percepções, esse nível maior de consciência e clareza sobre a realidade que a gente vive, que as mulheres especialmente vivem, só que você não se limita a dizer o que está acontecendo e mostrar, você mostra o caminho para sair disso. Exatamente. No começo você trouxe a seguinte perspectiva, a gente quer mudar a nossa mentalidade rápido demais, é um processo que exige repetição. Isso.
o como ele é muito importante. Isso. O que é só o que chama atenção, o que traz a percepção, mas o como. Exatamente. Como é que você trabalha isso nos processos para que as mulheres consigam entender a necessidade de repetição, de que você levou tantos anos para construir essa mentalidade, não vai mudar da noite para o dia? Não. E assim, é tão interessante que aquilo que é construído muito rápido, cai muito rápido também. É igual um castelinho. Se você quiser fazer um castelo rápido, faça um castelo de areia. Primeiro vento, vai por água abaixo. Então não tem construção sólida que te mantenha firme sem tempo e dedicação. Dentro do clube, por exemplo, a gente utiliza muito PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Então você entende tudo que é verbal, não verbal e todo o viés da tua comunicação com você e com o mundo. Ou seja, a forma como tu fala de ti para você mesma, de ti para as outras pessoas e como você escuta os outros falarem de você, mantém a sua identidade. Então eu sempre brinco que é muito interessante você saber o problema onde você está inserido hoje, é muito interessante saber os teus erros, mas o que tu vai fazer com isso? E eu sei, inclusive, que dá até mais hype ficar apontando só o erro, erro, erro. Mas, de fato, como é que eu não vou falar o como, se eu sou uma mentora? E o como, gente, é entendendo o teu cérebro e compreendendo como reprograma ele. Nós somos passivas de reprogramação o tempo inteiro. Hoje, aqui, você está sendo reprogramado, querendo ou não. Ou você está confirmando algo que você já acredita, ou você está se colocando num outro ambiente. Então, você pensa que não está tendo estímulo cerebral, mas é mentira. Todos os dias que você permanece igual, você também mostra para o seu cérebro, continue assim, continue assim. Todos os dias, quando você acorda, é como se o seu cérebro quisesse dizer, e aí, quem seremos hoje? E ele vai para as respostas mais seguras, as mais prontas. Quando você começa a dar outro estímulo para isso e dar outras respostas, ele começa a ter até uma resistência. Pô, será que ela tá doida? Tá fazendo algo que nunca fez? Tá pensando de maneira diferente como nunca pensou? Se colocando em lugares que nunca teria ido? Então, esse choque de realidade cerebral é o que eu ensino. Ferramenta na prática, porque tem como mudar. Via de regra, um adulto aprende ou por impacto emocional fortíssimo Exato, ou por repetição. Exato. Né? A repetição é a mãe do aprendizado. Exato. A repetição é a mãe do aprendizado. E posso continuar com algo bem importante? Sabia que o ser humano só se movimenta por 2 fatores? Então, sempre que você está paralisado em algum lugar, você pode ter certeza que está faltando algum desses 2 para você. Alguém só se movimenta. O que é movimentar? Eu vou tirar minha bunda da cadeira, vou fazer qualquer coisa diferente do que eu estou acostumada, ou para sair do desconforto, ou para buscar mais prazer. Não existe movimento no meio do caminho. Então, digamos que a maioria das pessoas desse mundo só se movimentam com a primeira opção. Elas deixam a água bater na bunda e aí elas vão fazer alguma coisa. Ah, eu ganho pouco, não tô satisfeita. Mas só quando faltar dinheiro para comprar macarrão pro meu filho é que eu vou dar um jeito de fazer meus corre aqui. Ou aquela pessoa que já está programada para buscar mais prazer. Só que essa galera aqui que se movimenta, geralmente ela já tem um mindset de crescimento, que eu chamo de mindset próspero. Poucas pessoas se movimentam só porque querem mais da vida ou querem mais experiência, porque elas não têm nem merecimento para isso. E qual o problema? Na metade do caminho fica o famoso nota 7. Falo muito sobre isso do CMP. O nota 7 é um perigo. Nota 7, 8 é uma merda. Prefiro estar com a nota 3 do que com a nota 7. Porque a nota 7 é a que te deixa paralisada. Você não faz nada. Porque não tem um motivo suficiente. Sabe que isso doeu pra mim? Poxa, Edmilson, mas não era a intenção, meu caro. Não Tu me perdoa, tu me perdoa. Eu hoje pensei sobre isso, que é o seguinte, eu tava pensando, nossa, eu ia vir pra cá gravar contigo, e eu pensei, querendo ter um trabalho já consolidado no digital, que tem um passo que eu preciso dar aí. Eu tenho uma formação presencial, e as turmas, elas fecham de forma fácil, por indicação. Então, sabe essa coisa, não bateu na bunda a necessidade? Então, eu não tô mais presente, não tô mais, sei lá, trabalhando mais o meu produto porque ele está fechando. Então eu preciso criar um produto novo que me desafie, que eu tenha dificuldade em fechar a turma. Deus do livre, dificuldade não. Que tenha mais desafio em fechar a turma. Né, que te faça sentir um desconforto. Exato, vou ter que criar o desconforto para mexer mais. Isso. Funciona também, né? Funciona, só que ainda mostra como tem características de uma mentalidade fixa, sabe? Exato. Escassa. E isso é uma pena, porque olha tudo que tu poderia ser ou ter se você entendesse que, cara, eu posso mais. Simples assim. E aí vem o tal do comodismo, né, que a gente chama. Mas o comodismo é que nem sempre é algo ruim, a gente tem que entender isso. A zona de conforto, ela assim, ela divide opiniões, porque é confortável pro teu subconsciente e muitas vezes desconfortável para você. Então, inconscientemente, pensamos que é seguro, é familiar, então fica aqui.
enquanto no teu dia a dia não tá tão bom. E eu sempre digo, se você não se movimenta, você já ficou pra trás, né? Porque a galera e a velocidade que tem hoje, amor, se você não tiver à frente, tu já tá pra trás. Então, simplesmente manter o teu bom trabalho ou manter aquilo que dá certo não te garante que daqui a alguns Até anos porque vai não estar. existe isso, Não tem estabilidade. segurança nenhuma. Ou você está se movimentando para cima ou para baixo. Exatamente. Mas o movimento está acontecendo. Estabilidade, me fala o que é estabilidade. Não Nada sei o que é é isso. estável. Nada é estável. As pessoas ficam em empregos que prometem estabilidade e por isso elas cortam sonhos, cortam, eu queria aquela viagem, mas não vou fazer por causa disso. Eu nem gosto tanto do que eu faço. Elas se podam inteirinha por conta de uma falsa estabilidade que venderam para ela. Se a empresa que você trabalha hoje fechar amanhã, você vai estar na rua do mesmo jeito. E eu conheço isso que eu já vi de perto com grandes empresas. Inclusive com uma empresa que eu já trabalhei. Que é assim, pessoas estavam lá há 20 anos, tá tudo bem, tudo bem. De um dia pra noite, essa empresa é comprada, bye bye. E aí, você que nunca treinou a sua mentalidade para um recomeço, para a resiliência, porque isso é a única coisa que te leva. Falo muito sobre isso. A gente investe em um carro melhor, uma casa melhor, mas uma mentalidade melhor não. E o que realmente vai ficar com você se te roubarem tudo, tudo? E o ponto é que para você fazer algum tipo de mudança, você tem que elevar o nível de consciência sempre. Não tem como eu ter algum tipo de poder sobre aquilo que eu não tenho consciência. Exato. E aí o desconforto às vezes começa a trazer para a consciência. Quando eu trago para a consciência, pensa, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é de uma pessoa viciada em alguma coisa, um alcoólatra. Ele só vai mudar isso quando ele tiver clareza, consciência de que aquilo é um problema. Isso. Aí ele tem uma perspectiva de mudança. E tu do lado de alguém assim não consegue mudar por essa pessoa, né? Exato. E assim, o caminho mais Que a fácil de consciência afundar dela alguém não é minha. E quanto mais tu quer forçar alguém a mudar, menos ela muda. A pessoa só muda quando ela quer e quando ela tem consciência do problema dela. E às vezes você vai falando, mas tu tens um problema. E para aquela pessoa aquilo não é um problema. Ou seja, não vai adiantar. Todas as tuas energias, as brigas ali não adiantam nada. E aquela pessoa aí que eu vou conectar com uma pergunta que vem das seguidoras. A pessoa que já tem clareza do problema, já fez movimentos, buscou novos conhecimentos, se movimentou de alguma forma, mas não saiu do lugar. E os resultados se repetem, ou as histórias se repetem, por exemplo, quando se trata de relacionamentos. Como é que faz? O que está faltando? Qual é o temperinho para que a mudança aconteça? É aquela famosa frase, né? Nadou e morreu na praia, que a gente fala. Pode ver, aquela mulher que ela já tentou por um caminho, por outro, buscou recurso, fez um curso novo, se movimentou e ainda assim está no mesmo patamar, é porque a programação mental dela chegou ao limite do que podia. Todos nós temos um software dentro da gente, temos um modo operante ali dentro que te permite ou não ir além. Por exemplo, se você frequentou uma casa com pais, irmãos, tios, uma família, onde a média dessas pessoas ganhavam seus R$4.000 por mês, você com certeza vai ser a pessoa que ganha próximo dos R$4.000 por mês. E o primeiro momento que você conseguir esse valor, você vai sentir o quê? Sucesso, olha como eu sou boa, eu consegui. Depois de um tempo, você vai ver que aquilo não é suficiente, porque hoje R$4.000 não te dá direito de fazer praticamente nada. Infelizmente não vale quase nada no nosso país. E aí você vai pensar o seguinte, preciso de mais. Se você conseguir se movimentar, que é o que a gente estava conversando, você vai tentar, mas sempre vai acontecer algo. E esse algo que vai acontecer tem a ver com o que o teu subconsciente permite ou não. Exemplo, tem uma entrevista maravilhosa, num lugar que vai me pagar o dobro. Fiquei doente. Remarquei a entrevista. Esqueci a chave do carro. Meu filho precisou de mim. Comecei numa crise de choro. Terminei um relacionamento. Gente, acontece coisas inesperadas que na verdade são previsíveis. Por quê? Porque o teu inconsciente sabe que aquele próximo compromisso, aquele próximo passo é perigoso para a tua zona de conforto. Então ele acende um alerta. Opa, se ela for por aqui, ela vai muito longe do que eu conheço. Errado, volta. Então o nosso subconsciente, ele não quer nos fazer felizes e prósperas. Ele quer nos manter no lugar seguro. E ele quer provar para você que você está certa. Então se você acha que você não é capaz, ele vai ficar procurando sempre estímulos e provas de que você não é capaz. Ou seja, é mais uma armadilha do subconsciente. Se nadou, morreu na praia, é porque não tem programação mental liberada para prosperar. E o que a gente tem disponível na hora é um monte de historinha para justificar o nosso fracasso. Isso, que daí é a tal da sabotagem que a gente fala, né? Ai, porque não deu? Tô de TPM, me deu cólica, meu filho ficou doente, blá, 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 blá. Mil histórias que, na verdade, servem para manter o teu subconsciente ali bem quietinho, onde ele acha que é seguro e tranquilo você ficar. As pessoas, às vezes, escolhem uma visão de mundo que também protege, né, o subconsciente.
E coisas do tipo, pra mim tá bom assim, discurso de que não quero mais, eu sou assim mesmo. Eu vejo, por exemplo, agora tem muitos clientes de diferentes áreas. Esses dias eu estava conversando com uma cliente minha que é da área de corretora, ela é corretora de seguros. Aí, colega dela que critica porque ela está fazendo muita rede social. Ah, eu não faço porque já tem muitos clientes. Sempre são histórias, ok, temos clientes, mas se eles se pagassem muito mais? Né? A gente acaba encontrando uma história para justificar nosso comportamento. De novo, a pergunta que eu vou repetir, mas para a gente buscar outro viés. E a questão de identificar isso. Às vezes eu começo a sentir um desconforto, estou insatisfeito com alguma coisa, mas uma coisa é quem tem clareza não consegue se mexer, que você explicou agora. Mas eu não tenho clareza. Quais são os sinais que podem alertar que eu preciso olhar de verdade para minha mentalidade? Sabe que tem pessoas que usam até a gratidão para ficar no mesmo lugar? É o jeito mais equivocado de usar a gratidão. Isso, é assim, é o pior jeito de todos, mas é assim, ó, pra que eu vou querer mais? Já tenho uma vida tão boa, sou tão grata, isso aí é ingrata. Tá se querendo mais? Tá ingrata. Quer mais inconformada assim? Ingrata. Gente, gratidão não é conformismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser muito grata por aquilo que você tem e ainda assim querer ser alguém melhor. E por que você gosta? Eu sempre penso assim, por que você deveria querer crescer? Por que todos nós deveríamos querer ser melhores? Mesmo que a tua vida esteja boazinha. Porque somente através da tua evolução, você consegue construir coisas boas para o mundo. Quanto mais você é, mais você impacta outras vidas, outros negócios, a tua própria família. Então, quanto mais você cresce, mais tudo que está ao teu redor cresce também. O fato e a decisão de ficar sempre no mesmo lugar é uma decisão egoísta. Porque se você quiser, literalmente, fazer bem para o mundo e para os seus, você iria querer estar sempre em evolução. Na perspectiva de comunicação, os meus alunos que chegam com dificuldade, travados, eu digo exatamente isso. Que se você tem algo bom a dizer, que pode impactar vidas, pode ajudar pessoas, o teu silêncio é negligência. E a tua visão sobre o que você acha que é timidez, humildade, ela muda quando você percebe que no fundo é de fato egoísmo. Exatamente. Porque se você é alguém que não se permite errar, quem você é? Você é alguém que supõe que poderia ser perfeita. Isso não é humildade, é soberba. Isso é o ego. Exatamente. É o teu ego gritando ali dentro, né? Quando fica assim, por exemplo, não vou gravar um stories agora, porque fulano e ciclana podem rir de mim porque eu posso errar, eu posso gaguejar. E se você gaguejar? Não, eu já digo, tá, e aí? O que vai acontecer? Tá, caiu uma babinha aqui. Beleza, a maquiagem borrou. E? Você não pode? Você é uma boneca de porcelana? Quem te falou que você não pode errar? Ou você mesma se coloca num patamar tão alto e superior aos outros que o seu ego berra ali e diga não faça nenhum movimento onde você possa errar, porque as outras pessoas verão que você não é perfeita. Quando você tem clareza da sua mensagem, você tem que permitir que ela seja maior do que você. Isso. Aí ela supera o seu ego, né? Isso. Eu vejo que é um dos trabalhos que você também tem, nesse caso com mentoras, né? De potencializar, porque quem tem o que dizer precisa libertar a sua mensagem. Exatamente. E você está mudando várias outras vidas. Aquilo que é muito fácil para ti, às vezes é muito difícil para outra pessoa. Então, por exemplo, até eu atendi uma mulher esse dia que falou assim para mim, nossa, mas para mim isso é tão fácil. É criar uma página de vendas no Instagram. Para mim isso é tão fácil. Como eu vou cobrar R$2.000 por isso aqui? Porque só é fácil para você, porque você errou, praticou 3.000 horas em cima daquilo para ficar prático para você, você fez 1.000 cursos e aí ficou prático. Não é porque é fácil para você que não tem valor. E aí você tem que literalmente sair do medo, vai para a coragem e expõe. Só é prático quem pratica, ninguém é bom no que faz pouco. Exatamente, só é prático quem pratica, é muito bom. Mudando de assunto, pais separados, um querendo matar o outro, como não se envolver? A pessoa que está perguntando tem 35 anos. Olha, é muito fácil a gente colocar a culpa dos nossos pais. Sempre. A coisa mais fácil que tem é contar a historinha de que você é vítima dos seus pais que foram agressivos, foram loucos, abandonaram. Isso é muito fácil. Difícil, mas bonito, é quando você pega essa responsabilidade pra você. Ela tem pais separados, né? Os dois ficam brigando. E ela tá no meio disso. Por quê? Se você não diz não, se você não se posiciona, você também tá tendo uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Quando você se coloca como vítima daquela situação, você está dizendo, façam comigo o que vocês quiserem. A partir da hora que ela souber que ela realmente não pode fazer nada para mudar a vida deles, ela sai do lugar de igual para igual, porque nós nunca vamos ser iguais aos nossos pais, eles são maiores do que a gente, mesmo que você ache que eles erraram, e eles podem ter errado muito, você está abaixo, e é tão bom estar abaixo dos nossos pais, é uma delícia. Delícia, gente.
tira um peso das costas, você não tem que resolver a vida dos seus pais, você não tem que resolver o relacionamento deles, não tem que salvar eles de vícios, você não tem que salvar o financeiro, você não tem que, você é filho. E ela pode falar isso. E você tem mais força quando você está no seu devido lugar. Isso, porque daí você tem pai e mãe. Porque se você vai para o mesmo lugar que eles, você não tem mais. Você tem o quê? Irmãos? Colegas? Amigos? Se estamos aqui sempre alinhados? Então estar menor é uma delícia, porque você não fica órfão, gente. Sabe que eu estava dando um curso de comunicação não violenta e aí alguém me perguntou o seguinte: Edmilson, como é que eu faço? Eu tenho uma situação lá em casa que é o seguinte: a minha sogra não se dá com o outro meu cunhado lá. Daí a minha questão é, tá aí, isso é assunto teu, Não, né? e o queco? É, claro que fui gentil ao Sim, conduzir essa questão, mas o ponto é, que eu gosto muito de dizer isso, não tem jeito certo de dizer o que não tem que ser dito. Que a gente quer antes abrir a boca sem saber se a gente, sem verificar se eu abri o coração, ponto de vista de compaixão, abrir os braços, pensando em acolhimento, abrir a cabeça. A gente se precipita em abrir a boca. A gente tem um mundo hoje que é excesso de opinião e escassez de acolhimento, escassez de compaixão. Perfeito. Esse é o problema. A gente quer se meter em tudo quando não é chamado. Né? Perfeito. E parece que a gente sempre tem que dar uma opinião sobre tudo. E não temos. A verdade é que você não tem que ter uma opinião formada sobre todas as coisas, nem sobre todos os assuntos, e nem resolver todos os conflitos. Essa é a minha opinião, ponto. Tô brincando. E essa é a minha opinião. E a minha opinião está dada aqui agora. Minha opinião está dada. Pronto. Karina, antes de dar sequência, eu tenho umas perguntas selecionadas aqui. Eu quero fazer um convite para quem está vendo pelo YouTube. Aproveita, deixa nos comentários perguntas que podem gerar novos conteúdos, novas abordagens para a gente explorar cada vez mais essa cabecinha aí loira da Karina, essa mentalidade. Loira não sei se vou estar sempre, mas a cabeça está sempre funcionando. Posso mudar a cor do cabelo, mas a mente ela está sempre aqui. Karina, eu trouxe aqui uma pergunta sobre comparação. Como manter a constância e ao mesmo tempo evitar a comparação mesmo tendo mentores? Engraçado, né, essa pergunta. Aqui ela tá falando como evitar a comparação mesmo tendo mentores. Então ela tá botando um mentor ou a mentora dela num lugar de comparação e não de inspiração. Estávamos conversando aqui antes, inclusive, sobre isso, né? Explica pra mim, por favor, Edmilson, que eu adorei a tua explicação, que inspiração a gente não tem como ser negativa. Exato. Inspirar significa receber ou influenciar de forma sobrenatural ou divina. Ou seja, se você inspira alguém, é algo positivo. Se é negativo, não é inspiração, é outra coisa, é má influência, mau exemplo, qualquer coisa, mas inspiração é positiva. E é a nossa grande meta, né? Inspirar as pessoas. Exato. E assim, os teus mentores, eles vêm pra tua vida, ou você escolhe eles justamente pela identificação de querer ser um pouco do que eles são. É sempre assim, você se identifica como, cara, aquela mulher tem algo que eu quero ser ou quero ter, então eu vou atrás do conhecimento dela. Só que como que você vai se comparar com a sua mentora ou com o seu mentor se você não tem a vida dela? Já comparação é um hábito burro. Desculpa a palavra, mas é um hábito burro. Basta ter um pinguinho de sanidade e um pezinho na ciência que você entende que desde a hora que você foi concebida no útero da sua mãe, você se tornou alguém única. Única e individual. Quando você nasce, inclusive, 15% da sua personalidade já é pré-formada. Por quê? Porque geneticamente você já traz cargas do seu pai e da sua mãe através das suas próprias células que vibram em você. 85% de quem você vai se tornar, suas capacidades, seus hábitos, seus resultados, seus pensamentos, seu mindset, vem aí das coisas que você vai viver. Seus ambientes, os estímulos, o pai, a mãe, a escola, a professora, primeiros namorados, experiências. E como que você acha que realmente alguém pensa que pode existir uma vida exatamente igual à tua? É impossível. Então, quando você adulta se compara com outra pessoa, você está sendo injusta com você e com ela. Porque vocês nunca tiveram a mesma vivência. Às vezes mudar o vocabulário muda a perspectiva, né? Se eu não tenho uma visão de comparação com alguém, mas sim de referência, de inspiração, em até certo ponto de modelagem, porque eu não quero copiar, eu quero me inspirar, eu quero buscar novos resultados com base naquilo. E a modelagem, inclusive, é uma ferramenta super conhecida do PNL, que ajuda muita gente, eu já usei muitas vezes, mas você modela o quê? Comportamento, fala, vestimenta, ações. Você nunca vai conseguir ser igual a uma pessoa e nem tem que ter essa vontade dentro de você. Você precisa buscar a tua melhor versão, aprimorada, 2.0, cada ano ali conseguindo mais. E assim, o interessante é que na era da rede social, né, Edmilson, como isso é perigoso?
Nós nos comparamos tanto, a todo tempo, e muitas vezes seguimos pessoas que o conteúdo dela mais nos faz mal do que bem. Porque faz a gente sentir uma ameba. Porque você está pensando, pô, eu tô aqui agora num sol de rachar, no meu ponto de ônibus, enquanto a fulana está lá no jatinho e olha como a minha vida é uma merda. Não, a sua vida não é uma merda. A sua vida é a vida que você precisaria ter. Deus não erra. Até é engraçado, né? Tem tanta gente que acredita em Deus. Eu pergunto, você confia em Deus? Sim, Deus é todo poderoso. Deus me ama, eu amo Ele, tenho fé. E eu digo, mas você acha que Deus erra? Não, Deus não erra. Então por que você reclama tanto de ter a vida que você tem? Você acha realmente que você está num lugar errado? Que é por acaso que você parou aí com esse pai, com essa mãe, com essa possibilidade? Então quando você aceita que tá tudo certo, que você tá onde você deveria estar, tu vai fazer o teu melhor. E voltando à comparação, a verdade é que a comparação ela tira de você a capacidade de chegar perto daquele resultado que você deseja, porque Exato. tira a sua autenticidade. Exato. Você acaba buscando um comportamento que não é seu e a autenticidade é o que dá poder, né? A Isso. definição da Brené Brown é linda, que é o seguinte, é quando você abre mão daquilo que você acha que deveria ser e abraça quem você realmente é. Isso. E essa aceitação te promove uma evolução adequada, legítima, Exatamente. verdadeira. E todo mundo admira pessoas autênticas, sabia? As pessoas mais admiradas, que mais carregam multidões, são pessoas muito autênticas. Elas são exatamente o que elas são, independente de você gostar ou não. E tem aquela frase, né? Você vai ser amada e odiada pelo mesmo motivo. Então, na dúvida, já que vai ser criticada de qualquer maneira, e essa é uma realidade dura, mas que as mulheres têm que saber. Se você ficar parada, você vai ser criticada. Se ficar em movimento, vai ser criticada. Se ficar casada, vai ser criticada. Se separar, vai ser criticada. Tiver filhos, será criticada. Não tiver, também será criticada. Cabelo curto, criticada. Cabelo longo, criticada. Independente do que você faz, vai ter crítica. Então você tem que escolher por você. A autenticidade liberta. Isso. Eu vou ler aqui agora 2 perguntas, vou ter que aproximar, tá? O papel. Será que o problema sou eu ou a forma como eu penso? Segunda pergunta, porque elas são similares e são complementares. Pensar igual sempre gera o mesmo resultado? Não é o teu pensamento que te traz um resultado, tá? Isso é algo bem importante. Por isso que o tal do pensamento positivo, se não vir acompanhado de ação e comportamento, é mais um pensamento positivo, né? Tem gente que vive no mundo da lua, que acha que a lei da atração, por exemplo, é uma lei da atração onde eu fico falando mereço, 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 e Deus vai lá e manda um portal pra mim com coisas boas. Não é assim. Só que o pensamento, ele é muito importante para gerar em você pela emoção que você vai sentir. E você se comporta de acordo com o que você sente. As tuas escolhas, elas são advindas do que você está inflado. Se eu estou inflada de raiva, eu vou ter um comportamento. Se eu estou inflada de coragem, outro comportamento. Se eu estou inflada de medo, outro comportamento. Inflada de confiança, outro comportamento. Então, as tuas decisões e ações do dia a dia são advindas de como você se sente. E os teus pensamentos, eles são, assim, irreparáveis na forma como você se sente. Se você acordar pensando que você é um bosta, com todo respeito, você vai ser um bosta ao longo do dia. Quando você diz assim, ó, ai, já acordei com o pé esquerdo hoje. Gente, acabou. Simplesmente porque você definiu que aquele dia seria ruim. Os teus pensamentos martelam em você uma informação. E você sempre vai acreditar que aquilo é verdade, independente do que você está consumindo. E muita gente fala de si mesmo, de forma errada, fala do mundo de forma errada, do emprego de forma errada, e até acha engraçado. Ah, eu sou um fudido mesmo. Ah, eu sou uma pobre mesmo. Ah, eu sou uma fracassada. Ah, eu sou... Ou seja, os rótulos que você dá durante o dia no seu pensamento vão, obviamente, abater no teu comportamento. Você não consegue se comportar alguém diferente daquilo. Então, se você fala pra todo mundo, eu sou procrastinadora, eu procrastino demais, você bota o rótulo, Karina procrastinadora. A partir daí, a pessoa vai sentir uma emoção. Com aquela emoção do deixo tudo para depois mesmo, não adianta fazer nada, você vai se comportar assim. Então tem muita gente que está plantando limão e espera colher laranja. Então o pensamento, eu digo que é aquela sementinha que tu escolhe. E sim, não é só pensando positivo que tu vai ter resultado diferente. Mas, se você não muda isso, você também não muda esse ciclo. Porque inconscientemente você vai buscar coerência. Exato, coerência com o que tu é. E essas crenças de identidade são as mais fortes. Sabia que é muito mais fácil mudar uma crença sobre o mundo ou sobre os outros do que sobre a gente? As crenças de identidade são o que te mantém vivo. É louco, mas nós precisamos saber exatamente quem somos e o que fazemos. E de tanto estarmos apegados na ideia de que a gente é aquilo ali, porque inclusive às vezes você nem é.
Sabe que tem muita gente que não sabe nem quem é de verdade? É o que mais tem. Isso. E as pessoas são só consequência do que os outros falaram que elas eram. Então, se você cresceu escutando que você era uma menina tímida, ela é tímida, tá com vergonha, né? Ela é quietinha, ela não gosta muito. Se você cresceu com isso, às vezes você nem era, mas se tornou. Aí você não consegue ser comunicativa, você é insegura e, na verdade, você nem tinha esse viés de personalidade, colocaram em você. Quando a pessoa tem essa percepção, Karina, tem um desafio também, porque é muito fácil confundir a qualidade dos meus pensamentos com negar a realidade que eu estou vivendo, né? Então significa que eu não posso ver com clareza ou falar dos meus problemas. Tem uma distinção bem clara aí. Qual é a forma de corrigir essa relação? Sempre teremos problemas, ponto. A forma como tu fala sobre eles é o que muda tudo. Se você engrandece o teu problema para ti e para os outros, ele vai ser cada vez maior. Se você se coloca como alguém capaz de resolver aquele problema, você vai encontrar saídas para aquele problema. Isso diferencia mindset fixo de mindset de crescimento, que eu chamo de mindset próspero. Tanto que pessoas que têm mindset de crescimento, que são as mais ricas, felizes do mundo, isso é ciência, neurociência, elas adoram desafios. Por que elas adoram desafios? Porque elas não têm medo de errar, de reaprender e nem de se deparar com um problema. Quando você treina a tua mente, se deparar com um problema é algo normal e você sempre se coloca maior do que o problema. Essa é a diferença. Ou eu me coloco menor do que apareceu pra mim, ou maior. E isso muda tudo. Você percebeu que você começou falando de problemas, depois falou de desafio, porque isso é uma questão de mentalidade. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando você fala problema ou dificuldade, a sensação é que te trava. Isso. Aquilo fica enorme. Exatamente. Quando você usa a palavra desafio, te coloca em movimento. Desafio, vou fazer algo a respeito, eu vou pra cima. Problema, parece que eu fico contemplando, paralisado. E a PNL ensina muito isso. A gente tem que trocar as palavras. Tanto que dentro do clube eu falo isso direto. Difícil, eu troco por desafiador. Exatamente. Desafiador. Sempre. Assim como tentar é uma palavra que você não tem que nem falar. Porque quem tenta não faz. Se eu resolver agora, vou tentar sair da cadeira. O tentar já justifica o não conseguir. Assim como uma outra dica maravilhosa é tudo que tu fala que não quer ser. O não, ele não tem correspondente interno na tua mente, não tem força. Então, quando você fala, não quero mais ficar devendo, você foca no quê? Quero ficar devendo. Se eu digo pra você, não pense no elefante azul com bolinhas rosas pelo corpo abanando o rabinho. Acabei de ver ele. Você já viu. Não tem como mudar. Então, o estímulo certo é sempre falar daquilo que você quer, nunca do que você não quer. Então, se você realmente quer vencer um problema, fale dele como? Já está sendo resolvido. Já consegui superar. Gosto de desafios. Isso faz toda a diferença. Muito bom. Vamos deixar uma mensagem básica, assim, onde achar a Karina, para quem por acaso te encontrou aqui pela primeira vez. Bom, gente, minha principal rede social é o Instagram, @KarinaRamos, com 2A e com 2S no final, vou colocar aqui na tela também. Estamos aqui no YouTube, quero estar cada vez mais, Edmilson, não prometo de carteirinha, mas estamos por aqui também. E claro, se você quiser ficar mais pertinho de mim, venha para dentro do Clube do Mindset Próspero, a gente tem mais de 1.000 mulheres aí ativas, 5.000 mulheres já passaram por mim, e a gente tem esse tipo de conversa, esse tipo de estímulo, atividade, treinamento, encontro presencial, tem de tudo um pouco para mudar a mente dessa mulher que está precisando aí dessa alavancagem. Feito o convite, quero aproveitar esses minutos finais para aquela mensagem padrão, né? Por onde eu começo? Eu mulher, agora estou me colocando como mulher, eu estou sentindo que a minha vida está travada. Pode ser do ponto de vista de relacionamento, ou a questão financeira, ou da satisfação profissional. Começa pela percepção, obviamente, e depois, qual o primeiro passo? 2 coisas. 1, monitorar o seu pensamento. Sempre. Sem monitorar o que passa na tua tela mental o dia inteiro, você não consegue nem saber onde você está plantando ou o que você está errando, e depois você vai fazer trocas. Trocas importantes, tanto de afirmação quanto de comportamento. Então, se você consegue perceber onde está errando e trocar de forma bem racional palavras, afirmações, pensamentos, inclusive estímulos que você tem, exemplo, músicas que você escuta, séries que você ouve, amigos que você tem, qualquer estímulo que você coloca de fora para dentro está alterando teu mindset. Então, primeiro monitora e depois faz uma lavagem mesmo, tirando tudo aquilo que está te deixando na merda. Nessa perspectiva, a gratidão pode ser uma ferramenta ser bem usada? Sempre. Como? E assim, muita gente, inclusive, ri dessa palavra, né? Virou gratidão, gratiluz. Mas também, né? Porque muita gente... tem gente também que, meu Deus, gratiluz, gratitude. Só que a gratidão, ela é uma das frequências mais elevadas. Ela quase vai na frequência do divino, gente. E pra você que quer dinheiro, inclusive, saiba que a frequência do dinheiro, ela é 888.
pra cima, tem gente que mede um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, mas, ou seja, sem estar nessa iluminação, nessa vibe mesmo de, cara, que bom que eu tô viva, que bom que eu tenho saúde, que bom que meu filho tá bem, que bom que eu tenho um relacionamento, que bom que eu tenho essa roupa maravilhosa, olha como eu sou linda, obrigada. Sem estar nisso aqui, você também muitas vezes não consegue prosperar. Então, sim, a gratidão é uma escolha, né? Uma escolha de olhar a vida com os olhos certos. Aí que tá. E as pessoas às vezes confundem com ser grato a tudo. A pessoa bate o dedinho na quina do móvel. Não é isso, gente. Não é Não é ser gratiluz. hipócrita. Não é ser hipócrita. Às vezes tem coisa que acontece que é uma merda mesmo. Acabei de encontrar uma pessoa que perdeu, por exemplo, um filho, já é uma idosa, tal, né? Mas assim, foi tão do nada e ela chorava tanto, tanto, tanto. E todo mundo ali, ai, cuidado, né? Não fala sobre isso. Melhor não falar. Gente, na verdade, em vez de ficar lá inflando a pessoa dizendo, não, mas tá tudo bem, foi bom, a verdade é, cara, que foda, né? Uhum. Não deve ser fácil enterrar um filho. E às vezes é isso que a pessoa precisa, de alguém que valide o sentimento dela. Não só alguém que queira mudar aquilo pra algo grato o tempo todo. Porque a gente vai passar por coisa ruim na vida todo dia, gente, todo dia. Então reconhecer é mais fácil do que ficar gratidão por tudo o tempo todo também. Exato. É o jeito certo de usar. E falando em gratidão, para você que acompanhou esse conteúdo até aqui, muito obrigado por acompanhar esse bate-papo. Vou reforçar o convite da Karina para que você acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. E do Edmilson. Edmilson, fala aí o teu arroba. Gente, Edmilson Ortiz, pode procurar aí na rede social. Um baita comunicador com muitos treinamentos incríveis para você que é travada, que tem vergonha, que não consegue se posicionar, que quer literalmente esse espaço, né, e usar a sua voz pro bem. Por favor, sigam ele aí, que é um baita comunicador que eu admiro muito também. Obrigado, Karina. Muito obrigada. E o meu convite final é que para você aprenda a se colocar como prioridade na sua agenda, como você fez hoje aqui, acompanhando um conteúdo como esse, que vai fazer, com certeza, um impulso para a transformação definitiva na sua vida. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo!